Pronto. Boa noite, todo mundo. Estou aqui de volta. Vamos lá para começar essa aula. E a gente está, pode-se dizer que numa reta final. A gente vai terminar um slide hoje que a gente já viu até mais da metade dele, aula passada. Aí fica faltando só mais outro slide. E esse outro slide tem muita coisa que eu já falei, muita coisa mesmo. Tipo assim, eu acho que mais da metade dele são coisas que eu já falei na aula e que a gente já debateu e tudo. Então, vai ser um slide bem rápido. E aí pronto. Com mais 7 aulas a gente acaba. Não, estou brincando. Como eu falei, já está nos finalmente. E é bom porque também a gente está acabando o semestre, acabando as aulas e dá tempo até de fazer alguma revisão ou alguma outra coisa mais emocionante. Então, vamos a isso. Hoje a gente vai continuar, como eu falei, o slide que a gente estava vendo a aula passada. E aula passada a gente estava vendo a parte da decretação de falência. A gente já viu esse começo, né, quando a pessoa, é a fase pré-falimentar. Lembre-se daquele panorama todinho que eu expliquei. Então, na fase pré-falimentar, que é com pedido de falência. A gente já debateu as formas de pedir a falência, aquela coisa toda. E aí a gente entrou agora na fase falimentar. E é justamente aqui, nessa etapa que a gente está. Porque essa etapa tem início com a sentença que decreta a falência. Já falei que falência só é decretada através da via judicial. E é o juiz, obviamente, quem vai decretar a falência, quem vai dar a sentença de falência. Então, na sentença de falência, né, na sentença que decreta a falência, o juiz tem uma série de itens para incluir lá na sentença, porque essa sentença também tem uma série de efeitos. Aí a gente, só fazendo um apanhado que a gente já viu na aula passada, o juiz, ele, como é que chama? Não vou dizer assim, deixa eu começar por outro lado. Ele manda, pronto, vou começar por aí. Ele manda aquela notificação para a junta comercial, informando que a pessoa, né, que seja o empresário individual, seja a sociedade empresária, enfim, que a pessoa faliu. Então, existe já essa comunicação pelo juiz. O juiz também decreta a inabilitação empresarial para o empresário, né? Que se for empresário individual, o empresário, né, ele, pessoa física, ele vai falir também. E aí, consequentemente, ele não vai poder exercer atividade empresarial. Se for sócio com responsabilidade ilimitada, é a mesma coisa. Porque esse sócio com responsabilidade ilimitada, ele fale junto com a sociedade. E aí ele fica inabilitado, tal. A empresa, falando agora de sociedade empresária, a sociedade empresária, ela é dissolvida, ou seja, ela vai ser dissolvida aí para que todo o ativo dela seja usado para pagar os credores. E eu acho que foi mais ou menos por aqui que a gente estava, que o falido, né, seja aí os sócios com responsabilidade ilimitada, ou seja o empresário individual, eles perdem a administração dos bens deles. E como é que chama? O que eu quero dizer com isso? É que os falidos, eles vão ter que apresentar aí como é que eu posso fazer? Um inventário dos bens e submeter isso a juízo. E com isso, imagina você, né? Cada um, imagina eu, pronto, usando esse meu exemplo. Eu sou empresário, aí fali. Então eu vou ter que submeter, apontar lá esse inventário dos meus bens para o juízo. Aí vamos supor que eu tenho lá, sei lá, uma casa de praia, né, que está lá. Aí eu quero vender essa casa de praia. Eu não posso vender, tipo assim, a meu bel prazer. Lembrem-se do direito de propriedade, que envolve o direito de usar, gozar, usufruir, dispor ou reivindicar o bem. Então, essa parte aí do dispor, que é justamente quando eu quero vender, doar, né, fazer o que eu quiser com o bem, essa parte de disponibilização do bem, ela vai estar limitada.
e vai estar, vamos dizer assim, meio que tolhida do empresário falido. Por quê? Porque nesse exemplo, eu quero vender minha casa de praia, eu vou ter que pedir permissão ao juiz e o juiz é quem tem que autorizar essa venda. É aí que eu quero dizer que você perde essa administração de seus bens. Isso acontece, isso é um dos efeitos da falência para o falido. Quem tiver o microfone aberto, deixa eu ver se eu paro aqui. É só por... Se vocês quiserem falar, podem falar. Não, vocês sabem. Cadê? Mas é só para que eu não fique me distraindo. Ah, que droga. Ah, já sei. Tá apertando no lugar errado. Pronto. Beleza, voltando aí. Estava falando dos bens, os bens do falido. Isso acontece, como eu falei, são um dos efeitos da falência, mas aí que termina atacando os bens do falido, né? E a própria, aquele eu falei, aquele direito de propriedade do bem. Eu estou fazendo essa, como é que eu posso falar essa menção aí do direito de propriedade para que vocês lembrem, né, de direitos reais e aquela coisa. É até bom que uma coisa puxa a outra e tal, e aí vocês não ficam esquecendo, é sério. Porque direito ele está todo conectado e aí é importante às vezes se lembrar, até mesmo que seja uma área que a gente, somente é uma área que a gente não gosta muito, que eu não vou atuar nessa área, aí puxa uma coisa ou outra que aí sai juntando. E aí a gente fica mais difícil de esquecer. Eu mencionei aqui no slide o artigo 104 da Lei de Falência. Esse artigo 104 tem uma série de obrigações, né, de como é que chama, que o falido ele deve cumprir. Eu não estou apresentando aqui as obrigações, né? Seria importante, seria essencial se vocês trabalharem no processo de falência ler esse artigo, né? Principalmente se vocês forem advogado do falido. E até mesmo se vocês forem advogado e de uma parte credora ou até mesmo do administrador judicial, é muito importante ler esse artigo. No entanto, a título de prova, eu não vou ficar cobrando isso de vocês, não. Mas é importante, sim, que vocês deem uma olhada, né? Até como eu falei, até título de curiosidade, para saber o que é que o falido tem que fazer. E aí tem um detalhe importante com relação a esses deveres. Caso o juiz ele notifique o falido para o cumprimento de algum desses deveres, caso haja vamos dizer assim, o não cumprimento ou o descumprimento, se for o caso, de um desses deveres, o falido pode ser enquadrado em crime de desacato e desobediência, desculpa, desacato não, desobediência. E aí é outra história, né? Ação penal e tudo mais. Então, mais um motivo pelo qual é preciso ficar alerta aí a esses, como é que chama, a essas obrigações. O devedor, como é que chama? Não vou falar devedor, não. Os credores, vão mudar o foco, o polo. Os credores, eles devem também se habilitar no processo de falência. Isso a gente falou, né, até antes, no processo de recuperação judicial, eu falei abertamente sobre isso, mas aqui no processo de falência também. É o mesmo esquema do que a gente viu no processo de recuperação judicial, ou seja, os credores vão lá, apresentam a habilitação, ou melhor, apresentam uma petição mostrando aí os créditos, a natureza do crédito e as provas, e esses créditos vão ser analisados pelo administrador judicial. Beleza. No entanto, existe isso é credor, né? Por exemplo, eu tenho uma dívida eu tenho um crédito contra um falido e aí eu vou querer esse crédito. Só que aí a empresa faliu,
agora eu vou ter que entrar na fila da falência. E para isso eu vou ter que entrar no processo, e aí por aí vai. Agora, tem um detalhe e uma situação bem particular, mas bem importante. Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu ver aqui, eu vou precisar de mais gente para eu fazer esse exemplo. Vamos supor, quem é o dono do dinheiro aqui? Eu vou botar Silvio. Pronto. Silvio, ele tem ele tem vários bens e ele tem uma série de caminhões que ele faz entrega, não sei o quê. Aí ele pegou e emprestou um caminhão dele. Aí quem é o outro que vai ser empresário hoje? Vamos botar Leandro, né? Aí Leandro é empresário. E aí, olha aí. Pode cair, Aí, porque é dono da Odebrecht. não, vou deixar aqui. Bota Aí Kaique, Silvio não, Kaique é dono da Odebrecht. depois. Não é fraco não ele. Aí Leandro pegou e chegou para Silvio e disse: Ô Silvio, eu estou precisando de caminhão para fazer entrega e tudo mais. Aí Silvio, tá bom. Aí prestou um caminhão para Leandro. Leandro é empresário, mesmo que Silvio seja empresário, isso aí pouco importa. O que importa aí é que Silvio mesmo emprestou para Leandro o caminhão. Aí aquela coisa, a situação não ficou boa, Leandro pegou, faliu. Foi decretada a falência de Leandro. O que é que vai acontecer? Isso é uma coisa bem óbvia no processo de falência, é que os bens de Leandro, da empresa principalmente, vão ser arrecadados, né, que tudo agora virou a massa falida, vão ser arrecadados para começar a vender para poder pagar os credores. E o caminhão está no meio, entendeu? Porque quem está com a posse do caminhão? É Leandro. Então, até então, aquele caminhão é de Leandro. Aí o que é que acontece? Silvio já começa a ficar agoniado. Porque Silvio vai pensar, putz grila, se eu tiver que esperar para receber só lá no final, na falência, eu estou lascado. Meu caminhão, eu já vou perder um dinheiro da bexiga. E aí, tá vendo a situação? Entendeu? Aí o que é que a lei fala nessa situação? A lei dá um outro mecanismo para que Silvio possa pleitear aí o caminhão nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando. É o chamado pedido de restituição. Então, Silvio entra com pedido de restituição no processo de falência, informando que aquele bem é dele, é de Silvio, e aí pedindo para voltar o bem e tudo mais. Pronto. Até que seja decidido o pedido de restituição. Quem que vai decidir o pedido de restituição? Lembrem-se do juiz universal da falência. Então, quem vai apreciar o pedido de restituição é o próprio juiz da falência. E enquanto está havendo essa apreciação, o bem em questão, ele vai ficar lá guardado e não vai ser leiloado ou qualquer coisa assim, porque está tendo essa questão aí para ser resolvida. Então, uma vez resolvido, então aí como é que chama? O caminhão é devolvido para Silvio e tal. Beleza. Dê uma olhada nesse pedido de restituição. Os artigos 85 e seguintes da lei de falência. Eu vejo ele caindo, já vi ele caindo mais de uma vez em provas de OAB. Ou seja, muitas vezes, né, porque não foi só uma vez não, a OAB, quando pergunta alguma coisa de falência, gosta de perguntar sobre esse pedido de restituição. Porque tem um detalhe importante que é sobre esse pedido de restituição. Por isso que eu estou querendo falar sobre ele agora. Esse mesmo exemplo, continua. Silvio emprestou para Leandro, e foi decretada a falência, beleza. Só que Silvio só se atinou da falência de Leandro depois. Aí quando foi ver, o caminhão dele já tinha sido leiloado. E aí já houve, como eu falei, um adquirente do caminhão. E aí? Silvio endoidou a cabeça. Aí, o que é que Silvio pode fazer? Ele pode entrar com o pedido de restituição. Mas e o caminhão? Então ele vai anular a venda que foi feita, seja leilão ou venda, enfim. A resposta é não. Silvio vai ter direito, isso é um ponto que perguntam nas provas. Silvio vai ter direito à quantia
né, atualizada que foi conseguida com a venda do caminhão. É isso que Silvio vai ter direito. Isso é importante, porque, como eu falei, isso é o que isso já foi perguntado em algumas provas aí. Porque a gente pensa, né, de uma forma lógica, diz, não, vão anular a venda e vão devolver o caminhão. Não, a resposta não é essa. O dinheiro que foi arrecadado com a venda vai ser devolvido para Silvio, né, atualizado e tudo mais. Então, lembrem-se disso, vejam aí, Sublime, pedido de restituição, artigos 95, ou desculpa, 85 e seguintes, para que vocês não sejam pegos de surpresa nem nada. Aí aqui, beleza, eu coloquei aqui consequências como é que chama? Da decretação de falência, consequência aí para o falido nesse caso. Existem situações em que, né, todo mundo tem direito de retenção sobre algum bem. Vocês viram isso lá quando estudaram benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Aí, quando é benfeitoria necessária, existe o direito de retenção até que haja o ressarcimento também nas úteis, caso tudo tenha sido, caso a posse seja de boa fé e a obra também, enfim. Na voluptuária aqui não cabe, mas nas úteis precisa ter de autorização do proprietário. Enfim, isso aqui é só uma revisão para vocês lembrarem do direito de retenção. Quando quando a empresa ou o empresário fale, pronto, fica suspenso esse direito de retenção. Você perde o direito de retenção sobre os bens. Bens que estão sujeitos à arrecadação. Ou seja, eu tenho um bem, mas eu estou retendo ele antes de devolver. Aí não, agora que eu falei, não, ele vai ser arrecadado e vai, né, como eu falei, vai ser leiloado provavelmente e para pagar os credores. Outro, vamos dizer assim, efeito, outra consequência que acontece com a decretação de falência, especificamente para o devedor e mais especificamente para os sócios da sociedade falida, é que esses sócios eles não vão poder se retirar mais da sociedade, pelo menos não enquanto durar a falência. Isso é importante, porque, de novo, teve questões já sobre falência, né? Exatamente sobre isso. Isso não era muito bom. Pensem bem, como é que chama? Eu estou lá na empresa, eu sou sócio. Aí a empresa faliu. Eu digo, oxe, meu irmão, vou sair. Aí saio da empresa. E aí todo mundo que se dane. Não, aí é muito... Tá entendendo? Eu estou simplificando demais a situação. Mas é mais ou menos isso. Aí a lei pegou e disse, não. Quando a empresa falir, fica suspenso o direito de retirada do sócio. Falando de uma forma mais técnica, é isso aí que acontece. Eu sei que alguns de vocês foram para aquela aula da OAB, né, de resolução de questão que teve no sábado, pelo menos aqui eu dei. E eu falei justamente de uma questão dessa, não sei se vocês estão lembrados, mas foi justamente uma questão que envolveu esse direito de retirada dos sócios. Que aí, como eu acabei de falar, não pode. Em termos de dívida, a gente tem dívidas vencidas e dívidas vincendas. Mas mesmo que a dívida seja vincenda, ela já existe. É isso que é importante ter em mente. Com a decretação de falência, todas as dívidas vincendas, elas vencem automaticamente. Isso acontece também com a recuperação judicial. A recuperação judicial também aborda dívidas vincendas. Mas na hora que a recuperação é aceita e tudo, então essas dívidas vencem e entram no plano de recuperação judicial. Mas aqui não, a gente está na falência. Então as dívidas vincendas, elas vencem e entram aí na fila da falência. Eu quero só deixar claro que dívida vincenda não se confunde de forma alguma com crédito extraconcursal. Crédito extraconcursal é um crédito que não se submete à lei de falência. A lei de falência não, ao procedimento de falência. Mas por quê? Porque ele nasceu depois da falência. Então, todos os créditos extraconcursais, eles terão de ser pagos fora do processo de falência. E você só vai conseguir pagar
a fila da falência, né? Eu digo a fila da falência porque a lei enumera lá uma ordem de pagamento. Então, para simplificar, e entra na fila, entendeu? Você só vai poder chegar nessa fila depois de você pagar os créditos extraconcursais. O que é que são os créditos extraconcursais? Primeiro, falência é um concurso de credores, por isso que é um crédito extraconcursal, ou seja, fora desse concurso de credores. Aí vamos supor o seguinte, tudo bem, a empresa faliu, mas eu vou apontar até num dos últimos slides aqui de hoje, que os contratos que a empresa, né, seja empresário individual, enfim, vocês já captaram essa mensagem. Os contratos que a empresa tem, eles não vencem automaticamente, não. Isso aí vai ser determinado pelo administrador judicial, visando aí a maximização dos bens e uma forma de diminuir os débitos da empresa. Então, às vezes é melhor manter um contrato, vamos dizer assim, em vigor, para que determinados bens não pereçam ou não se estraguem, ou até mesmo que determinado contrato não gere aí um débito muito maior, enfim. Então, não é incomum, às vezes, a empresa continuar funcionando durante um tempo. Aí, usando esse exemplo, para a empresa funcionar, mesmo que seja durante o tempo, porque já que faliu, ela vai, né, se dissolver, mesmo que ela esteja durante o tempo funcionando, ela precisa de empregado, ela precisa de todo mundo que trabalha lá. Aí imagina você, trabalhador, você empregado. Você sabe que a empresa já faliu, né? Pronto, isso já é ponto batido. Você vai querer trabalhar lá sem receber salário ou que seu salário só seja pago depois, lá no processo de falência? Aí você diz, não, meu amigo, eu vou procurar outro lugar. Tá entendendo? Aí, pensando nisso, a lei pega e consegue. Não é nem a lei, é uma forma até lógica de pensar. Os créditos que são gerados depois da decretação de falência, ou seja, o trabalhador que continua lá trabalhando, uma empresa que continua fornecendo mesmo depois da decretação de falência. Então, esses créditos, eles são extraconcursais. E é por isso que eles têm que ser pagos com prioridade e fora do processo de falência, porque eles vieram depois, entendeu? Mas aí cabe ao administrador judicial também ver aí quais são, tentar administrar esses créditos para que ele também, não, vamos continuar de vento em pouco, mas não pode, né? Porque aí você vai conseguir só mais dívida e nunca vai conseguir chegar no processo de falência. Isso aí já é incumbência do administrador judicial, sabendo, no caso concreto, como administrar melhor. Beleza. Então, de novo, aí crédito extraconcursal se enquadra aí, acabei de dizer, o trabalhador continua trabalhando, o fornecedor continua fornecendo, o advogado do devedor e o administrador judicial, entendeu? Todos esses são créditos extraconcursais. Aí vamos supor que o devedor precisa de contador. Imagina você agora, vocês aí, contadores. Vamos imaginar que vocês mudaram de curso. Vocês iam querer prestar serviço para uma empresa que está falida, mas se vocês soubessem que vocês iam receber só depois, tipo assim, no processo de falência, ninguém ia querer trabalhar. Por isso que advogado, contador, esse pessoal que vai continuar prestando serviço para a empresa falida, eles se enquadram nos créditos extraconcursais. Beleza. Então, isso eu já adiantei para vocês o que são créditos extraconcursais, que é importante esse termo para que vocês não fiquem assustados, né, quando virem eles por aí. Ele não quer dizer nada demais. E também saber como é que eles são tratados, né, porque são créditos que são pagos fora do processo de falência. Eles não entram lá no processo nem na fila de recebimento. Eles são fora. E antes da falência, viu? Antes que eu diga assim, como eu disse, se tem créditos extraconcursais para serem pagos, você tem que pagar eles primeiro para depois ir para a fila, né, de ordem de pagamento. Só um detalhe: o administrador judicial, apesar de ele ser considerado um crédito extraconcursal, os honorários dele, né, ele é o último a receber. Aí disse, oxente, então como é que pode?
Aí disse, o que pode, muitas vezes, é tipo assim, o administrador judicial, ele está lá, ele é que está administrando as contas da empresa falida. Então, ele sabe se vai ter dinheiro no final para ele ou não. Se ele vê que a empresa não vai conseguir, depois do processo de falência, não vai conseguir ter dinheiro para pagar ele, aí ele pode pedir ao juiz para reservar a quantia dos honorários dele, para garantir aí, como eu falei, os honorários dele. Entendeu? Isso é possível, sim. Por quê? Porque o crédito dele é extraconcursal. Então, tem prioridade e aí o juiz pode determinar isso aí. Enfim, isso aí depende do caso concreto e etc. Eu estou lendo aqui para seguir a ordem do slide. Como é que chama? Uma informação útil que é bem importante também para o processo de falência é o seguinte: a partir do processo, quando a falência é decretada, o que acontece também, um dos efeitos dela é que para de ser contado os juros sobre as dívidas. Isso é importante porque também, vamos dizer, se o processo de falência for demorado e ficar contando juros, ponto. O cabo não vai pagar nada a não ser juros. Tá entendendo? Então, pensando nisso também, a lei de falência, ela determina que, uma vez decretada a falência, os juros, né, param de ser contados. Agora, vamos imaginar que chega no final, o falido conseguiu pagar todo mundo e ainda tem um restinho de dinheiro. Aí o que a lei de falência diz? Pronto, já que sobrou dinheiro, começa a contar juros e aí ele vai começar a pagar os juros que existiram. Entendeu? Agora, como eu disse, a lei está falando em todas as situações, porque é difícil. Se o cara faliu, né, provavelmente porque não tem tanto dinheiro, então já ter dinheiro que sobrou o suficiente para pagar os juros também é muita coragem. Aí pronto, tá aqui, eu acabei de falar dos contratos do falido. Pronto, já falei, tá aqui, é o próximo slide. Que é, os contratos do falido eles não se extinguem de pleno direito automaticamente. Muitas vezes como é que chama, mais viável manter determinados contratos para que seja para não haver deterioração dos bens, seja até para não aumentar as dívidas. Aí cabe ao administrador judicial fazer esse tipo de análise. Eu transcrevi aqui no slide alguns contratos aí que têm disciplinas especiais, ou seja, que a lei trata de forma especial. Eu não vou aqui falar sobre eles, eles estão lá transcritos, mas, de novo, eu não cobro isso em prova, tal, mas é importante saber que existem contratos que são tratados de forma específica. Se vocês forem trabalhar com falência, então, principalmente se vocês forem falido, na verdade, tanto faz, né? Se você não for falido e for um credor nesse tipo de contrato, você vai querer saber que tipo de contrato você vai poder cobrar, como vai poder cobrar e tudo mais. De todo jeito, é importante, né, se vocês forem atuar na falência, saber que tipo de contrato, ou melhor, saber quais são os contratos que são tratados de forma particular. Um parênteses agora. Eu estou falando aqui, se vocês forem atuar na falência, não sei o que, aí tem muita gente que diz, eu não quero ser advogado empresarial. Eu estou visualizando decretação de falência, continuação, aí tem entre parênteses, né, continuação abreviada. Olha, eu já, como é que chama? Já enviei para vocês. Se vocês não estão vendo no portal, me digam que aí eu mando de novo. Entendeu? Eu já estou vamos dizer, na última metade dos slides, já estou lá embaixo. Porque na primeira metade a gente já viu a aula passada, aí hoje seria essa segunda metade. E mais alguma coisa. O que eu estava falando? Sim. Aí eu estou falando aqui, se vocês forem atuar em processo de falência, não quero ser advogado empresarial, isso aí não sei o quê. César, por favor, você está visualizando o slide de que número? É porque são 42. 45 slides. Está no 42, né? São 50 slides. Ok. Muito obrigado. Ok? Aí,
Aí é importante saber que a gente, principalmente nessa situação de agora, que agora que eu digo é essa de agora mesmo que a gente está vendo, esse isolamento, e mais ainda quando a gente for sair dele, todo mundo sabe que as empresas estão sofrendo um impacto gigante com isso. E já é um dado concreto, já tem até um artigo que falta eu ler, eu só vi como é que chama, o título e guardei para ler depois. É que já aumentou exponencialmente os pedidos de recuperação e falência, que aí também é uma coisa lógica, que atingiu mais, nesse primeiro caso agora, as pequenas e médias empresas. Porque é aquela coisa, todo mundo sentiu, mas os pequenos e os médios, lá, tipo assim, ele não tem nem como buscar mais fundos. Mas os grandes, por terem um capital maior, né, eles ainda conseguem obter mais fundos para tentar sobreviver depois dessa situação. Mas vamos ver. De todo jeito, houve esse crescimento gigante sobre isso. E, consequentemente, como a falência do empresário, então, se vocês forem advogar para qualquer, a não ser que seja penal, que até penal pode estar, né, nos crimes falimentares e tudo mais, você vai ter que entender do processo de falência. Se você for trabalhador, eu sei que estou dizendo, atua no direito do trabalho, digo sim, mas se a empresa falir, você vai ter que ir no processo de falência, se habilitar e etc. Se você for... O que mais? Aí pronto, aí tudo que é crédito. Até se você for consumidor, de certa forma, você vai ter que saber se a empresa é falida ou não, para também saber, poder se habilitar e tudo. Então, com essa quantidade de falências, mexe com todos os ramos do direito, porque para haver qualquer cobrança de qualquer valor com relação à empresa falida, chega lá no juiz, vai ter que chegar lá no juiz universal, habilitação de crédito, aquela coisa toda. Então isso é importante saber. Outra coisa que eu ia falar, um parênteses que eu lembrei agora, tá? Quando a gente estava falando de pedido de restituição. Eu gosto muito de livros, essas coisas todas, aí tem uma editora pequena que eu sigo ela, que ela tem um negócio no YouTube. Aí eu sigo ela, aí isso faz um tempo, não foi com essa crise agora não, foi antes. Aí ela pegou e ela editou um livro que eu tava querendo, eu não, na verdade esse livro, confesso, eu não queria comprar não. Mas eu sei que tava todo mundo querendo e tudo mais, gerou um burburinho danado. Aí ela pegou, gravou um vídeo, ela que eu digo os membros lá da editora, explicando o que aconteceu, um atraso, e aí foram explicar o motivo. O que aconteceu? Eles editaram o livro, né? Aí fizeram tudinho, mandaram para a gráfica fazer o livro. Os livros já estavam todos impressos dentro dos caminhões, mas como era uma sexta da tarde, aí não saíram para entregar. Eles iam sair só na segunda. Da sexta para o sábado, a falência foi decretada. Moral da história, os livros ficaram dentro aquela história do pedido de restituição. Os livros ficaram dentro da empresa e agora, para tirar esse livro de lá, porque o livro não é da gráfica, já foram pagos. Eles são da editora. E aí? Aí eu vendo o vídeo e eles doidinhos, dizendo, a gente não sabe como é que vai fazer, vamos falar com a... E eu me agoniado, porque eu digo, eu sei como é que faz, vocês estão lascados. Enfim, isso eu estou rindo, mas é só para dizer que a gente nem espera, mas esse conhecimento é útil, é essencial, na verdade, para que a gente até ajude uma pessoa ou outra que tem algum problema. Então, eu não fui contratar, que é a empresa de São Paulo, então eles foram contratar alguém de lá, né? Mas eu fiquei vendo as situações e mesmo eu vou ter que pedir restituição, vai ter que ser apreciado. Então, daqui que esses livros saiam do caminhão, o pessoal vai ficar arretado. Mas o que eles fizeram, eles foram corajosos que só. Eles reimprimiram os livros em outra gráfica e aquele livro, eu não sei o que eles vão fazer. Acho que eles vão vender, lógico, mas vai, como é que chama? Vai demorar mais. Isso já faz algum tempo. Algum tempo, acho que foi ano passado. Faz muito tempo não. Enfim, voltando agora para o tópico que a gente estava falando.
Já falei dos efeitos da falência com relação ao devedor, que é o falido. Aí, com relação como é que chama? Aos credores do falido, eu até já comecei até falando que eu disse que tem que haver habilitação de créditos. Essa habilitação, vocês já sabem, mas para deixar bem claro, tem que ser no juízo universal. Ou seja, é o juízo que decretou a falência. É o mesmo juiz aí, tem aquela atração, né, do juízo universal da falência, e é o juiz que vai apreciar não, que vai receber esses pedidos de habilitação, mas o administrador judicial aprecia e tudo mais. Se você tiver, aí vem a dica também, se você tiver uma ação posterior, imagine o seguinte, a empresa faliu, então existe o juízo universal. Eu estou falando aqui do juízo universal para habilitação, mas agora vamos supor outra situação. Um fornecedor, ele quer entrar com a ação, seja por qualquer motivo, vamos botar aqui ação de indenização contra a empresa falida. Ou seja, não é um crédito já constituído, ele quer entrar com a ação para que seja discutida lá a situação, né, o processo de conhecimento, e aí haja a condenação ou não da empresa falida. Onde é que ele vai ingressar com esse pedido, com essa ação? Ou seja, qual é o foro competente? E aí volta de novo para o juízo universal. As ações novas que forem ser postuladas vão ser postuladas no juízo universal da falência, para ser apreciada pelo mesmo juiz. Entendeu? A não ser que, lógico que tem exceções, a não ser que as ações sejam trabalhistas, falar até de forma geral, que tenham competência absoluta, como o caso das trabalhistas, até se for o caso da Justiça Federal, vocês sabem que tem muitos casos que têm competência absoluta a Justiça Federal. Então, isso aí vai ter que ser no foro respectivo e tal. Mas aqui eu até coloquei que se exclui ao juiz universal, aí está no slide. Causas trabalhistas e fiscais. Trabalhistas, de novo, competência da Justiça do Trabalho. Fiscais, também, de novo, tem, como é que chama? Foro competente fiscal. E ainda mais, existe uma ação específica, que é por isso que a execução fiscal termina saindo do processo de falência, porque tem a lei de execução fiscal. Não sei se vocês estão estudando ela ou se já ouviram falar, mas é um procedimento específico para os créditos fiscais. Então, vocês sabem que lei especial prevalece sobre lei geral. Nesse caso aí, a lei especial é a lei de execução fiscal. Existem créditos, vou dizer crédito não, vou dizer causas. Existem causas que não se submetem ao processo de falência. Isso a gente viu até no processo de recuperação judicial. E aí, essas causas não, como é que chama? Não se submetem, obviamente, ao juízo universal. Porque se não se submetem à lei de falência, então não tem o que se falar do juízo universal, porque tá fora. Aí eu falei também ações que demandam quantia ilíquida. Se você já existe uma ação correndo, uma coisa é eu entrar com ação nova, então eu vou ter que entrar no juízo universal. Mas eu já tinha uma ação correndo em outra vara. E agora, essa ação vai ser transportada para o juízo universal? A resposta é não. Se a ação ainda estiver debatendo a quantia e a quantia for ilíquida, então ela continua na vara originária, né, no juízo originário, para só depois, se for o caso, né, haver aí aí não é a transferência da causa, porque uma vez que a quantia já está líquida e certa, já houve trânsito em julgado, inclusive do caso. Então, havendo o trânsito em julgado do caso e tudo mais, então o crédito vai ser recebido pelo juízo universal. Não é a causa que foi transferida, é só o crédito. E é isso uma das consequências, já estou adiantando, do processo de falência como um todo. Só vai sair dinheiro, vamos supor, falando de uma forma simplória, só vai sair dinheiro através daquele processo, ou seja, do processo de falência. Se você ganhou uma ação em outro processo, vai ter que se habilitar no processo de falência para poder receber aquela quantia, seja trabalhista, seja fiscal
seja, como é que chama, de outra natureza, vai ter que se habilitar para poder sair de lá. Beleza. E aqui, estou seguindo a ordem do slide aqui, ações em que forem parte da União. Também falei que essas ações correm até no juízo federal e não se submetem nem à suspensão, nem ao juízo universal. Elas permanecem lá no juízo respectivo. Já que eu acabei de falar de suspensão, por coincidência, essas ações também não se suspendem. Entendeu? Porque agora, falando de suspensão, rapidinho, que eu já pensei lá na frente e deixa eu dar um passo atrás para explicar tudo a vocês. Com a decretação de falência, há uma suspensão da prescrição. Não é uma suspensão agora do andamento dos processos, como aconteceu lá na recuperação judicial. É isso que eu queria explicar, porque eu já estava pensando nessa suspensão, mas deixa eu só explicar que a suspensão que eu estou falando agora é da prescrição. Ou seja, é suspensa a prescrição de ações contra o falido. Estão fora dessas, como é que chama? Dessa suspensão, as ações que demandem quantia ilíquida e reclamações trabalhistas e também as execuções fiscais. Então, isso daí é uma consequência do processo de falência, essa parte de suspensão da prescrição. Isso é muito útil no processo de falência, se você for falido. Ou até mesmo se não for, né? Porque você, como não é falido, você agora sabe que tem até um tempo a mais para tentar resolver ou ver aí, enfim, você não precisa correr tanto para vencer uma prescrição. Pois, né, como aqui está acabando de dizer, a suspensão, ou desculpa, a prescrição vai ser suspensa para o falido. O que mais? Uma vez que a falência é instaurada, o administrador judicial toma vamos dizer assim, toma as rédeas da administração da empresa falida. O administrador antigo sai e entra o administrador judicial. Nessa hora, o administrador judicial também se torna administrador, né, da massa falida, não é nem da empresa, da massa falida. Consequentemente, tudo que for interesse da empresa, seja crédito, débito, ações que já estejam correndo, ou até mesmo ações para serem interpostas, tudo isso vai ser administrado pelo administrador judicial. Ou seja, se a empresa falida vai ter que entrar com ação contra uma outra pessoa, ou seja, ela vai ser o polo ativo de uma ação, quem vai interpor essa ação é o administrador judicial. Se ele não for advogado, ele contrata um advogado, mas vai ser sob a responsabilidade dele. Entendeu? Só que é importante ter em mente o seguinte: e as ações que já estavam em andamento? Tem ação que já estava em andamento contra a empresa que terminou falindo. E agora? Aí, de novo, agora que a empresa faliu, é o administrador judicial que vai ser responsável. Só que aí o que é que a lei exige? A lei exige que, uma vez que a empresa faliu e é o administrador judicial responsável, o administrador judicial vai ter que ser intimado pessoalmente para, né, tomar parte naquele processo. Isso é importante. Vocês já estudaram intimação, citação, aquela coisa toda. E a intimação para o administrador judicial tem que ser pessoal, sob pena de nulidade dos atos que vierem posteriormente sem ele estar presente. Entendeu? Isso, na prática, isso é muito útil e importante, porque aí tem os dois lados. Se você é administrador judicial, aí de repente uma sentença foi dada num processo que você nem sequer tomou conhecimento, tudo bem que você deve ir atrás dos processos, né? Também incumbência do administrador judicial, incumbência até pessoal em termos de responsabilidade, mas imagina que houve uma instrução e etc, e você não tomou nem conhecimento de nada. Pronto. Então você vai ter que exigir do juízo a nulidade dos atos e como é que chama? A efetiva intimação, mas uma vez que você toma conhecimento disso e vai aos autos,
a intimação tá suprida, e aí, mas aí como é que chama? Anula os atos e começa a tomar parte, agora começa a acontecer a partir do seu conhecimento. Isso é, como eu falei, é útil tanto para você, mas para a parte contrária também. Se a parte for acreedora, então não adianta ficar achando bom que não tem, que a empresa não está participando e que o juiz agora pode botar até a revelia nela. Não, porque isso aí tudo pode ser anulado. Então é melhor que você saiba chegar para o juiz, ó, intima ele, porque senão lascou. Entendeu? Sobre isso, já até passei por uma também, esse negócio de revelia. Um colega meu, vou simplificar, vou resumir o caso. Um colega meu entrou com a ação e pediu para eu ir só na audiência, é um caso juizado. Na audiência de instrução, e ele até falou assim, digo, olha, eu quero só o preço, era um computador que ele não tinha recebido. Ele pagou, mas não recebeu. Ele disse, eu quero só o preço do computador. Se tiver dano, é seu. Eu digo, opa, que beleza. Aí quando a gente tava lá esperando a audiência, aí ele disse, não tem ninguém aqui da empresa. Eu digo, Aí eles, pô, que arretado, vai ser revelia. Eu digo, mas não acho tão bom não. Aí ele, por quê? Ele disse, porque se a gente for cobrar, e a empresa nem sequer veio para a audiência, vai cobrar de quem? Aí ele disse, eita, é mesmo, né? E foi isso que aconteceu. Foi revelia, a empresa foi condenada, dano moral, material, porque foi o preço do computador que ele pagou e não recebeu, tudo. Mas e aí? Moral da história, essa empresa em particular, até os sócios já tinham desaparecido. Eu pedi até desconsideração, só a título de exemplo, a desconsideração da pessoa jurídica nesse caso, mas os sócios tinham sumido. Isso foi um caso que até o Ministério Público estava atrás da empresa e tudo. Enfim, águas passadas. Estou falando aqui da intimação como é que chama, do administrador judicial. E eu falei, agora me veio um tópico que eu já posso adiantar para vocês, é sobre o pagamento justamente de processos que estão em várias diferentes, mas que vão ter que sair do juízo, né, do juízo da falência. Isso acontece muito, isso pode acontecer em qualquer processo, mas acontece muito também nos processos trabalhistas, porque os processos trabalhistas têm competência, né, na Justiça do Trabalho, então fica lá. E aí, se a empresa ela é condenada, o trabalhador vai receber como? Aí não, vai receber pelo juízo falimentar. Sim, mas aí tem outro problema. A empresa foi declarada falida. Só que o processo da Justiça do Trabalho, o processo trabalhista, ele acabou de começar. O que é que acontece? Pode já começar a ter o pagamento no processo falimentar e o processo de trabalho ainda está rolando. Ou seja, daqui que chegue na hora como é que chama, da condenação e tudo mais, já não tem mais dinheiro no processo de falência. Captaram? Né? Porque podem estar em momentos distintos aí esses processos. Então, o que é que acontece? E o que é que pode acontecer? O que é que a lei prevê para isso? A lei permite que o juízo respectivo, aí cabe agora ao juiz do trabalho, nesse exemplo que eu estou dando, ele envia um ofício para o processo de falência, para os juízes da falência, pedindo uma reserva de valor. Então, o juiz da falência, o juiz do trabalho, já estabelece um valor aí, não é o valor da condenação, que pode nem estar ainda condenado e tudo mais, mas o juiz estabelece um valor e pede para reservar. Então, o juízo da falência, né, aí ele pega esse valor e reserva para que, caso haja condenação da empresa no processo do trabalho, aí esse dinheiro já está reservado e vai ser pago aí ao trabalhador. Isso pode acontecer sim, e acontece de fato. Crédito fiscal, isso acontece também, muitas vezes. Mas a moral da história é você pedir essa reserva de valor no processo de falência, para que aí você tenha seu valor lá assegurado, no caso aí do processo de falência já está mais adiantado. Meus cachorros que não sabem se entra, se fica. Enfim.
Mas, pronto. Em termos de decretação de falência, a gente está, como é que chama, bem adiantado. A gente vai ver aula que vem a parte de, como é que chama, do processo de falência, que aí eu quero falar justamente com vocês dessa fila de pagamento dos credores, que vai ter que ser obedecida para que aí haja o pagamento de todo mundo e etc e tal. Então, a gente já está bem adiantado e bem tranquilo com relação ao assunto. Agora está na hora do intervalo. Vocês aí dá para tempo de tomar uma água, um café, lógico. E vocês escutaram a minha cachorra falando, isso é uma miserável. Eu estava tentando puxar ela, mal agradecida. O outro já está dormindo ali. Ela fica fazendo charminho. Enfim, eu adoro meus cachorros. Eu reclamo, mas eu adoro eles. Voltando à falência, como é que chama? Sim, a gente está bem em termos de assunto. 48 horas, beleza. Beleza, pronto. É até bom que vocês me atualizam. Eu botaria 2 horas. Tô brincando, sacanagem. Não tô brincando. Mas beleza. Vou parar a gravação aqui. Cancela César, não. E vocês podem, como eu falei, tomar o Café Night, que eu vou jantar, inclusive. E todo mundo se diverte. Aproveitem aí, Anne, eu acho que vai começar a aula já também. Vocês sabem que ela não pôde dar o primeiro horário, aí a gente revisou o que eu digo, né? Foi aquele negócio e pronto. Então, também, obrigado. Tchau. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.